Oi pessoal, Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, sempre com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevadíssimo grau de cultura. Cultura, inclusive, bem eclética, como a que nós vamos ter hoje com o nosso amigo Benedicto Dutra, economista, professor e vai por aí. Mas, principalmente, voltado e preocupado com as coisas terrenas, com uma certa falta de espiritualidade que graceja hoje pela nossa sociedade, quiçá pelo mundo. Antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer novamente aos trabalhos técnicos da Betânia, da Luciana e do Márcio, pois que sem eles nós não estaríamos entrando aí nos vossos materiais midiáticos, notebook, o computador em geral e vai por aí. Muito obrigado, pessoal. E agradeço também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www, situado em Portugal, Lisboa, nos abre as portas do mundo lusófono, que nos dá uma audiência bastante grande e principalmente qualificada. O pessoal que nos vê realmente nos envaidece, porque nós trocamos correspondências de pessoas que eu nunca vi, eles estão em vantagem, sempre me veem, né? Mas que tem uma qualificação muito interessante que a Maria Estela Guedes consegue administrar. Muito obrigado e eu espero não decepcionar-te. Aqui, ao meu lado direito, mestre, professor, escritor, grosso costado, Benedicto Dutra, que trouxe ao mundo, no seu recente lançamento, a trajetória do ser humano na Terra em busca da verdade e da felicidade. Que me parece ser óbvio. Nós estamos na Terra sempre em busca de algo que nos apraz, de algo que possa nos levar à felicidade, ou então fazer com que atinjamos aquilo que a gente esteja desejando no momento ou desejou há algum tempo. Estou certo? Correto. É muito importante que tenhamos os nossos objetivos claros. A vida, atualmente, ela é uma grande corrida, mas temos que definir o que queremos, certo, Ralph? Eu, por exemplo, sempre quis entender um pouco a vida. Desde criança, não era criança precoce, mas eu sempre me questionava por que isso é assim. Mas, aliás, esta é uma característica, acho que de toda criança. A criança tem esta anseio, essa coisa de perguntar o que é isso, por que é isso. A curiosidade. Aquela curiosidade, né? E então essa curiosidade foi me levando a várias etapas, a várias procuras, né? E hoje eu fico um pouco preocupado porque vejo a nova geração sem essa grande curiosidade. Eu vejo essa geração muitas vezes apática, um pouco desinteressada, isso por vários fatores, porque a vida realmente ela tem se tornado mais difícil para essas jovens do que foi no passado em questão de trabalho. Havia oportunidades, havia sempre um campo onde você ingressava e você percebia que tinha degraus a serem galgados, que você estudava, se preparava, aprendia. E hoje nós encontramos com esse mundo globalizado, com essa superdivisão das tarefas, o trabalho fica um pouco assim monótono, cansativo, e outros fatores também interferiram nesta forma da juventude de ver a vida. Elas foram muito induzidas para o prazer imediato. E a vida, ela exige que você prepare o terreno, que você organize as coisas
dentro de seus objetivos e vai em frente. E muitas vezes eu encontro a geração um tanto parada. E o meu trabalho nos livros e artigos que escrevo em alguns jornais é sempre despertando, buscando despertar esses jovens, porque, na verdade, eles têm uma capacidade até superior às gerações passadas, porque eles tiveram um aprendizado, têm a tecnologia que abre as portas, basta ter a curiosidade, né? Então, eles têm um preparo, eles têm a condição de ter uma visão maior. É preciso que eles tenham a grande motivação e a responsabilidade de saber que nós todos somos responsáveis pelo futuro. Eles, que são os jovens, eles são o amanhã. Então, se eles não forem motivados, se eles não tiverem se imbuírem desta meta, nós temos que melhorar o futuro, o nosso, quer dizer, o individual, e o global. E como você acha que isso pode ser feito? Porque isso envolve estrutura. Então, que é um contrassenso, porque você começou o seu discurso dizendo que o jovem hoje está meio assim, quase que apático, né? Mais ou menos o que você falou. Ele está quase que sem um rumo, ou porque talvez existam tantos rumos. Porque hoje, nunca um jovem foi tão bombardeado de informações como está sendo hoje. Será que isso não causa uma certa pressão intelectual no jovem e talvez, sei lá, alguma derivação, falta de estrutura? Tudo isso que você acabou de dizer depende de uma estrutura familiar, eu creio. E sim, parece que isso também está ficando meio capenga. É problemático, porque muitas vezes eu, quando criança, tinha oportunidade de almoçar com meu pai, minha mãe, e mais algum avô, algum tio na mesa, e sempre haviam conversas, havia integração, havia desafios, era uma coisa gostosa da criança participar daquilo, poder ter aquela oportunidade. E hoje a vida é agitada. Muitas vezes os pais almoçam num local, num horário, os filhos no outro, na janta também um vai para a escola, outro vai para outro lugar, e essa integração familiar perdeu-se um pouco, se diluiu. E quando deixa eu só fazer uma picadinha aqui para você. E quando estão juntos, estão no celular, né? Sim. Este é um problema que um psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, em reportagem recente, ele falou desse problema de uma criança, 2, 3 anos, brincando lá, e que isso vai afetar o desenvolvimento cerebral da criança. No futuro, ele vai ter dificuldade para ter foco e continuidade no seu pensamento. Mas você me perguntou a respeito do jovem, né? Eu acho que muito importante na vida é nós conhecermos a nossa história. Esse livro, Trajetória da Humanidade, eu fiz isso com esse objetivo. Inicialmente, eram as aulas que eu dava para alguns jovens, que era da minha experiência, que eu fui vendo. Então, a história da humanidade, você teve o surgimento da Terra, que os cientistas chamam de o Big Bang. Quando começou aquilo lá, 13 bilhões de anos, e todas aquelas transformações, e depois surgiu o planeta Terra, e também todo um processo até transformar aquela bola de fogo numa estrela habitável, com água, vegetação, florestas e ar, principalmente o ar, hoje bastante poluído. Então, todas aquelas condições, e depois a vida, como ela se formou. Não havia nada na Terra, começou das coisas mais elementares, e foi aquela evolução, evoluindo, até chegar no ser humano, que é uma espécie diferente de todas as outras. Por que é diferente? Porque o ser humano tem espírito que o anima. E o espírito, ele impõe a responsabilidade. Você pode decidir, escolher, mas é responsável. E quem semeia, colhe. A responsabilidade é isso, vem de volta, né? Então, o jovem, ele sabendo
essa história que é da humanidade, mas que é de cada indivíduo, então ele vai se situar no mundo, ele vai ver que nós nascemos e vamos ter no máximo 100 anos de vida, né? Tem alguém que passa dos 100, outros não chegam lá. Uhum. Então, neste período, nós temos que aproveitar esse tempo, jogar fora a tarde com besteira que não conduz a nada, com balada toda noite. Vai uma vez ou outra, precisa ir toda noite na balada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que me chamou a atenção. Só voltando um pouquinho ao introito do nosso programa. Você é um administrador de empresas, um economista. Como é que se dá essa guinada na cabeça de um economista? Você, de repente, de exatas, passa para uma situação absolutamente espiritualizada. Não no sentido religioso do termo. Nada contra. Não. Nada contra também. Nada não contra. Mas eu quero deixar bem claro que o que eu vejo é que você é um ser extremamente espiritualista, no sentido de fazer com que as pessoas enxerguem além daquilo corpóreo que nós estamos vendo no momento. A transitoriedade da vida. Transitoriedade. Agora, veja, é difícil, imagina, você quando era jovem, você deveria ter ouvido seu pai, seu avô falar a mesma coisa. Não faça isso, veja bem, olha só, por que você vai... Não fica de madrugada lendo, não fica de madrugada ouvindo o rádio, que na nossa época era o rádio. Começou a televisão, não vai ficar vendo televisão uma vez por semana. Você não acha que os parâmetros são os mesmos? E que, por exemplo, esse médico que disse que o garoto que fica olhando no celular e tal, vai ter um problema de ficar desfocado ou de não conseguir focar naquilo que deverá focar. Não é um processo meio de futurologia que tem um parâmetro de que quando nós éramos crianças falavam a mesma coisa? Mudada nas proporções, naturalmente, mas aí, só para fechar, é o lance da evolução. Então, as ferramentas que você tem hoje para se divertir, para se informar e para, às vezes, se formar, são muito diferentes daquelas do nosso tempo de 30, 40 anos atrás e, seguramente, daqui 10 anos, porque as coisas estão se acelerando muito, daqui 10 anos, esse garoto que vive no celular hoje, talvez tenha um filho e vai falar a mesma coisa para o filho dele. Não faz isso, olha, porque no meu tempo era só o celular. E agora, você não acha que sofre esse parametremismo? Vamos chamar assim, nem sei se existe nós essa palavra. Todos temos o cérebro. O cérebro, essa parte frontal aqui, é a parte que tem todo o processo do nosso raciocínio. Existem outras partes no cérebro também, que, acredito eu, elas fazem a conexão do cérebro com o eu interior. Todos nós temos o nosso eu interior, você conversa com você mesmo. E esse eu interior é o que deu força para muitas pessoas, para muitas invenções, porque vinha de dentro aquela inspiração, aquela intuição, e depois o raciocínio trabalhava sobre isso. O que esse médico disse, o que eu entendi desse psiquiatra? Que a criança, ela vai acabar vivendo dessa forma, só em função de estímulos externos, ela vai fortalecer muito o cérebro do raciocínio. E esse cérebro de raciocínio, ele vai conduzindo as coisas, e o seu eu interior, que deveria andar em paralelo, ele fica um pouco mudo. Por quê? Porque o cérebro do raciocínio, ele está sempre ocupado, uma coisa, outra, e vai aqui, vai ali, fica aquela movimentação, ele não para refletir. Aquele momento que você está em casa, Einstein mesmo disse isso, que ele dormia com um problema e de manhã ele sentia o caminho para a solução. E você meditando sobre uma coisa com o foco tranquilo, sereno, para escrever um livro, você tem que ter aquelas ideias e você vê onde vai juntar isso, onde vai juntar aquilo. E isso é um trabalho que eu acredito seja assim, é o teu cérebro e o teu eu interior. É você, aquela parte lá
que às vezes, não sei se você já teve essa experiência de conversar consigo mesmo, o tempo todo. Ficar pensando. Então, se você está fazendo isso, você você dirige o seu cérebro, porque você diz o que eu quero chegar lá, eu quero ir por esse caminho. Se você não diz isso, o teu cérebro é que diz o que ele quer fazer. E ele vai fazer aquilo que ele tem vontade, ele vai... geralmente ele quer fazer uma coisa que não lhe dê trabalho, que é moleza, quer se divertir, quer se distrair, não quer ter trabalho de pensar muito. Conforto. Moleza. Estou tentando ser gentil. Mas o fato é esse. Então, eu acho que o jovem, ele precisa de se situar no mundo, conhecer a sua origem, porque aí ele vai ver que a vida não é um acaso, a vida tem a sua razão de ser, tem os seus propósitos. E com todos estes estímulos que ele recebe, né, que as pessoas em geral estão recebendo, ele não para mais para pensar, não para mais para pensar no sentido da vida, no significado da vida, para que estamos aqui, o que eu devo fazer. Ele só pensa em aproveitar a vida. Mas a grande alegria de aproveitar a vida é você sentir que está realizando alguma coisa. Entendeu? Você realizou, você fez, seja um livro, um trabalho, uma programação, porque mesmo para você desenvolver um programa de computador, em dados momentos você precisa também se recolher e ver qual é o caminho melhor, né? Aquilo lá é aquele jogo entre você, seu cérebro e seu eu interior, para ver o caminho. Essa é a grande diferença entre nós e as máquinas. As máquinas não têm o eu interior, elas só fazem o programa. E o grande risco que nós temos hoje é de transformar o ser humano num robô, através do seu cérebro, porque essas maquininhas e tudo isso aí vai influenciando, vai criando nos neurônios aqueles caminhos, né? E depois o pensamento dele segue por aquelas trilhas que ele formou, que deixou formar. Enquanto que com essa mente mais aberta, mais tranquila, sentindo as coisas, né? Sentindo, né? A máquina não sente, o ser humano tem que sentir. Não tem sensibilidade, né? Sentindo as coisas, você vai criar no teu cérebro outras trilhas. Tem até o João Figueiró, ele tem uma entidade chamada 0 a 6, é uma ONG. 0 a 6 quer dizer a idade de 0 a 6 anos. E a preocupação dele como psiquiatra é o que acontece com a criança na faixa de 0 a 6 anos. Se ela não tiver uma boa formação, carinho, amizade, tudo isso, ele poderá se tornar no futuro um psicopata, porque o seu cérebro sozinho não segura. Ele faz o que lhe dá vontade. Pode se tornar um ladrão, um bandido, um assassino. Ele perde o senso de ética e... Perde o senso, porque o senso de ética ele vem de dentro, do eu interior. Você pode condicionar, educar, mas o importante é a força que vem do íntimo da pessoa. Quer dizer que quando você tem, sem ironia, não estou querendo espicaçar, mas quando você tem um político corrupto, de uma boa família, como é que, quando se deu essa transformação? Se ele é de boa família, provavelmente ele deve ser a ovelha negra da família, tá certo? Então a família, por qualquer razão, atraiu aquela ovelha negra. Ovelha negra, sem desmerecer os bichinhos lá, que a ovelha negra não se ofenda, né? Ele exatamente é isso que você falou agora. Ele não tem ética, ele não tem moral, ele só pensa nele, no prazer dele, no que ele quer fazer. E ele tem prazer de mandar, de dominar, de acumular riqueza. É tudo para se sentir. Porque no íntimo ele é um cara vazio. A vida dele é preenchida com essa coisa, com essa... O poder é o enriquecimento espiritual dele. E o dinheiro também, você veja a grande insensatez, porque nós, como falamos aqui, você vai de 0 a 100, né? Pode ser antes do 100.
E nesse período você dedica toda a sua vida para acumular riqueza, para enganar os outros, para fazer aquela fortuna toda, né? E de repente tem chega adiantadamente, se você teve uma vida muito acelerada, você pode sair daqui antes dos 100, né? Bem antes. E a hora que você vai embora não leva nada, fica tudo aí. Como dizem, né? Caixão não tem gaveta. Fica tudo aí. Então, mas é difícil. Por que o homem faz isso? Por que o homem faz isso? É porque ele não tem essa visão da vida, não tem essa percepção de que estamos fazendo. Mas você não acha que eu acho louvável, muito nobre, o teu trabalho? Aliás, há quanto tempo você está se dedicando a esse tipo de atividade? Colocar o homem no seu rumo correto, no teu modo de ver, naturalmente. Eu acho que eu comecei a escrever artigos de jornal lá pelos anos 70. É um bom caminho já. Mas ali foi devagarzinho. Depois eu criei um site, eu tenho 2 sites, né, 2 websites. Vamos falar qual é o site? Se bem que o pessoal da técnica vai colocar, mas me fala. O primeiro foi o library.com.br. Library, www.library, com Y no final, library.com.br. Isso. E o que acontece nesse site? Bom, eles têm textos, ele tem textos dessa natureza. Os teus textos só? O meu e de outras pessoas também. Ok, as pessoas podem... E depois eu fiz o vídeo aprendizado, que é esse sentido, é levar as pessoas a pensar que a vida é uma escola. Aliás, essa expressão escola da vida, ela é bastante usada, muitas pessoas pensam exatamente isso. Então você tem que viver e vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo, né? E isso tudo não é só para você, é também para o conjunto da humanidade, né? Como viver nessa terra. Você veja, eu às vezes viajo aí pelo interior do Brasil e vejo cidades que têm lixo esparramado, que não tem esgoto, que tem aquela coisa ruim escorrendo pela rua. Aqui em São Paulo mesmo também tem isso. Então, que formação tem esses prefeitos, esses vereadores? Todos eles estão lá para propor um aumento do salário deles. Seus próprios salários. E não percebe isso, que a cidade, ela deve ser uma cidade humana, quer dizer, uma cidade selvagem. Então, esta maneira de viver da humanidade, em geral, ela está faltando alguma coisa, está faltando uma visão mais humana. Me fala, e você falou um primeiro site, qual é o segundo? vidaeaprendizado.com.br www.vidaeaprendizado.com.br. Escuta, nunca falaram para você que você é um ser utópico? Bem, hoje é possível que muitas pessoas qualifiquem como utopia. Porém, o que acontece é o que está se passando na realidade. Quando você vê que tantas coisas começam a desmoronar, é porque essa realidade que não é utópica, ela também está faltando algo nela. A utopia é algo irrealizável, você sonha muito alto uma coisa irrealizável. As coisas que eu proponho, as minhas ideias, são aquelas coisas simples, quer dizer, você, como prefeito de uma cidade, zelador da cidade, você se preocupa com o lixo. Isso é utopia? Você se preocupa com o esgoto. Isso é utopia? Não, isso é coisa real. Esses homens, eles falam que é utópico porque eles não querem se assumir a própria responsabilidade. Então eles falam, aquele cara é um utopista, mas não sou. Eu sou um realista e eu acho que a gente tem que começar de baixo, por isso que eu acho muito importante hoje, nesta situação familiar deformada, que os prefeitos cuidem das creches. Aliás, muitos especialistas dizem que isto é uma coisa errada, porque a prefeitura tem pouco dinheiro e a creche exige que haja um investimento de instalações, de pessoal preparado
para isso. E o governo federal não ajuda a prefeitura nesse sentido. Houve muitas promessas, vamos fazer não sei quantas mil creches, e você encontra aí essa dificuldade da formação da primeira infância. E se você não atenta para a boa formação na primeira infância, depois dizem, o cara vai lá, ele tem que ser passado na marra, porque a capacidade dele de aprender, de se desenvolver, não foi formada. E não é só então a escola tem que fazer, se nós não aprovamos na marra, ele não vai passar. E não é só a aprovação escolar em si, quer dizer, quando você fala aprendizado, é aprendizado de vida, efetivamente. Preparo para a vida. A Exato. Escola tem que também ajudar. Eu acho que nos Estados Unidos eles ensinam para os alunos as regras dele, a convivência deles, como que é. E na Europa também isso acontece. Aqui no Brasil nós temos gerações muito indisciplinadas. Nós temos direitos, nós podemos defender as coisas, mas, no geral, o brasileiro é um pouco indisciplinado. E muitos jactam-se disso, né? Me fala uma coisa, não, a indisciplina não é que nós estamos assim malevolentes, temos flexibilidade. Que eu não concordo. O teu livro, qual é o público que você almeja? Qual é o público que pode ou deve ler o teu livro? Os jovens de todas as idades. Uma menina de 11 anos leu o livro, aliás, um dos livros, eu não sei se posso mostrar aqui. Deve mostrar. O Homem Sábio e os Jovens. Uma menina... O Homem Sábio e os Jovens. Uma menina de 11 anos leu esse livro e achou bom. Um homem de perto de 80 anos leu o livro e também achou bom. Ele é numa linguagem fácil, mas ele não trata de... são assuntos sérios, importantes da vida, né? Então, esse Homem Sábio e os Jovens, ele fala mais uma coisa prática, assim, da formação. E o Trajetória, ele fala dessa trajetória da humanidade, que ele vai do nascimento da Terra até os dias de hoje. E vai mostrando vários aspectos, porque passa lá pelo Atlântida, pirâmides do Egito, a visita da rainha do Sabá ao rei Salomão, Moisés, Jesus, os discípulos em Roma, e vem até os dias de hoje. Quer dizer, faz essa pincelada geral, mostrando onde cada vez houve o falhar humano, no sentido de que se desviaram daquelas atitudes que estariam acompanhando a ética, a moral, o bom viver. Era isso que eu ia falar. Se você for analisar, eu não sou um historiador, muito menos pesquisador, mas li um pouquinho aqui e ali e tal, e tenho convivência com pessoas do teu quilate, do teu gabarito, isso ajuda bastante, a gente assimila muito, que eu te agradeço. Mas se você for analisar, assim, de maneira até superficial, você vai ver que, guardadas as proporções, os erros são os mesmos. Em termos de... Tá certo. Como é que se fala? Em termos de falta de sensibilidade. Mas você sabe qual é o erro? Excesso de poder. Você falou a palavra. O erro é esse aí. O homem quer dominar. Ele quer ser dono, ele quer comandar. Isso você vê nas corporações hoje. Aliás, no teu livro você menciona. Nas corporações hoje a concorrência, né? Puxar o tapete para subir em cima dele e tal, e vai por aí. Querer dominar, dominar o mundo. Mas também tem o lance da sobrevivência, né? Mas a sobrevivência, ela poderia ser mais amena, não precisaria, porque, só lembrando uma coisa, muitos cientistas, economistas e outros, eles pegam o Darwin da evolução, e eles pegam de lá o exemplo de que a natureza é uma luta. E entre os humanos vence o mais apto e o mais astuto. E não é isso. A natureza, os animais na floresta, eles se regem por uma coisa instintiva, é diferente. O homem, ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem a sua livre escolha, né?
Então, se ele escolhe para o lado errado, egoisticamente, eu quero isso porque eu não vou deixar que o outro ganhe e eu fique pobre, eu quero ficar com toda a riqueza, e eu quero ficar com todo o mando. Então, não é que você deva ficar sempre amparando o outro, dando para o outro, mas se você não tomar do outro o que caberia a ele, já a coisa mudaria. Aí eles tomam e depois vem dizer, não, agora temos que fazer caridade, temos que fazer doações. Mas aí a população já está enfraquecida. Cada homem deveria ter a condição, né, mental, intelectual, física, espiritual, de ele prover o seu sustento, de ele prover a sua sobrevivência de uma maneira condigna. Só precisa tomar cuidado de não ficar querendo pegar o rabo sem ter o próprio, né? A roda dinâmica, que é um moto perpétuo, né? Meu caro, desafortunadamente nós vamos ter que deixar de sorver os teus valiosíssimos conhecimentos. Eu quero, antes de despedir de você, agradecer à jornalista Silvia Giurlani, né? Giurlani, é o nome? Giurlani. Isso. Giurlani, que nos apresentou, que fez a nossa ponte hoje aqui, e eu quero mais uma vez agradecer o teu esforço de ter vindo até aqui, abrilhantar o nosso espaço e manter para você as nossas portas e janelas abertas. Em nome dos espequinautas todos, eu quero te agradecer. Eu é que fico muito grato, porque neste mundo que você falou, mundo darwinista, são poucas que percebem a necessidade de dar essa oportunidade de que as ideias diferentes sejam apresentadas. Tudo fica naquele panelão, naquele tacho. Então, o seu programa está de parabéns justamente por este aspecto que possibilita que ideias diferentes sejam apresentadas. E eu sempre menciono no programa, sempre, de vez em quando, que esse programa não tem bandeira, não tem cor, não tem credo, não tem raça. A única exigência para sentar-se aí é conteúdo e muita honestidade, que é o teu caso. E eu te agradeço a vinda mais uma vez. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença, paciência e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.